Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Leila Pereira pode contratar atacante da Premier League para o Palmeiras antes do Mundial. Após abrir o bolso e reforçar o Palmeiras com as contratações mais caras do clube, Leila Pereira pode investir ainda mais para contratar o atacante Ramon Sosa, que joga no campeonato inglês. Na atual temporada, o Verdão movimentou mais de 600 milhões de reais com chegadas e saídas. Vitor Roque e Paulinho chegaram como as contratações mais caras, enquanto Vitor Reis uma das maiores vendas da história da base do Verdão. De olho no Mundial de Clubes, a presidente Leila Pereira pode voltar ao mercado de transferência para suprir qualquer carência do elenco. No ano passado, o atacante paraguaio do Nottingham Forest já esteve ligado ao Palmeiras. Ele também recebeu proposta do Vasco da Gama, mas o atacante recusou deixar a Inglaterra naquele momento. Por conta do Mundial de Clubes da FIFA desta temporada, uma nova janela de transferência internacional vai ser aberta. Sendo assim, se contratar o atacante, o Palmeiras poderia registrá-lo a partir do dia 2 de junho. O paraguaio de 25 anos, Ramon Sosa, é um atacante que atua pelo lado esquerdo do campo, como um ponta. O jogador se destacou no futebol argentino, defendendo o Talleres em 2023 e 2024. Lá marcou 17 gols em 56 partidas. Suas boas atuações fizeram com que o Nottingham Forest gastasse 12 milhões de euros pela sua contratação em julho do ano passado. No futebol inglês, porém, o atleta ainda não se firmou. Ramon Sosa tem apenas 22 jogos disputados em uma temporada pelo Forest. Ao todo, são 3 gols e uma assistência. O atacante começou entre os titulares apenas em 4 oportunidades e tem uma média de apenas 22 minutos por jogo em que entrou em campo. Próxima notícia. Palmeiras pode perder Piquerez, vê Bragantino recusar 51 milhões de reais por Juninho Capixaba, e já mira lateral do Flamengo que pode jogar nas duas laterais. Uma apuração que levantamos nos bastidores do clube dá conta de que Piquerez está com os dias contados no Palmeiras. O lateral esquerdo de 26 anos deixou claro para a diretoria que quer jogar na Europa. A intenção do clube, no entanto, era de prorrogar o contrato de Piquerez, que se encerra em dezembro de 2026. Tudo indica que novas propostas do futebol europeu chegarão à mesa de Leila Pereira pelo lateral uruguaio nos próximos dias. O lateral esquerdo do Uruguai está com os dias contados. Muito a contragosto do Palmeiras, que pretendia estender o vínculo do jogador para ter o Piquerez por longa data. Só que o Piquerez já deixou claro para os dirigentes alviverdes que tem a intenção de jogar na Europa, e propostas importantes vão chegar nas próximas semanas. A tendência é que o Piquerez fique no Verdão somente até o Super Mundial de Clubes. Por conta da iminência de perder Piquerez na próxima janela de transferências, o Palmeiras busca agilizar suas movimentações no mercado da bola para trazer um substituto, e o alvo já está definido: Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. Foram 3 ofertas diferentes por Juninho Capixaba. A primeira de 4 milhões de euros, 25 milhões de reais, o Red Bull recusou. A segunda de 7 milhões de euros, 48 milhões de reais, o Bragantino recusou. A terceira foi de 8 milhões de euros, 51 milhões de reais, e o Juninho Capixaba chegou a pedir para ser negociado, mas o Bragantino bancou, afirmando que não negocia até porque só poderia voltar a contratar um jogador para a posição na metade do ano. No entanto, o clube de Bragança tem dificultado a liberação do lateral esquerdo de 27 anos. Após desistir de Juninho Capixaba em um primeiro momento, o Palmeiras tenta agora trazer o lateral Wesley, do Flamengo, que pode jogar nas duas laterais. As negociações estão em estágio inicial e, havendo alguma novidade, iremos trazer aqui no canal para vocês. Próxima notícia. Após pesadas críticas vindas da Europa e elogios de Ronaldo Fenômeno, Vitor Roque é destaque na Espanha após primeiro gol pelo Palmeiras. Reforço mais caro da história do Verdão demonstra alívio após quebrar jejum. Atacante vive de gols, disse o Tigrinho. O Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 neste domingo em Brasília e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão soma 16 pontos, ficando 2 acima do Flamengo, que perdeu para o Cruzeiro. Vitor Roque enfim marcou o seu primeiro gol pelo Verdão. O Tigrinho fez o gol da vitória palmeirense no segundo tempo, após passe açucarado de Estevão. A torcida palmeirense aguardava por uma possível estreia do trio ideal e pelo primeiro gol do principal reforço do ano.
Vitor Roque deixou o futebol espanhol após passagens frustradas por Barcelona e Betis. Mesmo com o atacante longe de lá, a Espanha segue atenta ao desempenho do jogador. O diário AS, da Espanha, destaca final pessoal de Vitor Roque em Vasco e Palmeiras. Os jornais espanhóis vinham acompanhando o jejum de 12 jogos sem marcar de Vitor Roque. Nada mais justo do que repercutiram o primeiro gol do atacante do Palmeiras. O diário AS, um dos maiores da Espanha, destacou a final pessoal que o jogador enfrentou contra o Vasco. Finalmente Vitor Roque, diz a manchete do jornal. O gol traz alívio para Vitor Roque, tira a pressão e lhe dará confiança. Ainda assim, foi um gol de oportunismo e deve demonstrar muito mais em uma equipe candidata a tudo, escreveu o jornalista Juan Lopezino. O mundo deportivo também repercutiu a vitória palmeirense. Vitor Roque enfim marca no Brasil, gol dantesco, mas decisivo, publicou o portal. Gol importante para o time e para o jogador, escreveu o Sport. Vitor Roque demonstra alívio, e Abel Ferreira valoriza a comemoração do grupo. O Palmeiras escolheu Vitor Roque para falar após a vitória contra o Vasco. Com sinceridade, o atacante admitiu que o primeiro gol tira um peso de suas costas. É uma sensação de alívio. Venho buscando esse gol há bastante tempo, desde quando estreei. Muito feliz, quero agradecer ao staff do Palmeiras e aos jogadores que me ajudaram nessa batalha, disse Vitor Roque. Atacante vive de gol, então vinha a alguns jogos sem marcar e ficava me cobrando, trabalhando. Estou muito feliz pelo gol e pela vitória, completou. Abel Ferreira, em entrevista coletiva após o jogo em Brasília, não destacou o gol de Vitor Roque, mas sim, a comemoração do grupo com o jogador. Vocês viram como o grupo festejou o gol dele? É reconhecimento do trabalho coletivo. É preciso ter paciência. Mais do que paciência. Pelo menos com os jogadores eu tenho, às vezes com as minhas filhas não. É ter carinho quando erram, diz o treinador. Próxima notícia. Você que é palmeirense ou simplesmente acompanha de perto os bastidores do futebol brasileiro, prepare-se. Porque o que vamos revelar neste vídeo é o tipo de notícia que pega em cheio o coração do torcedor. Após 5 anos de conquistas, polêmicas, superações e uma era histórica à frente do Palmeiras, o destino de Abel Ferreira está, oficialmente, selado. A guerra de bastidores que se formou entre a diretoria do Verdão e a Confederação Brasileira de Futebol chegou ao fim, e infelizmente não foi favorável ao clube alviverde. Só que um detalhe novo vem à tona e muda completamente a maneira como tudo isso aconteceu. Neymar Júnior e seu pai, que tem forte influência na cúpula da seleção, foram decisivos ao pedir pessoalmente que Abel Ferreira fosse o novo comandante da Amarelinha. Isso mesmo. O craque e seu pai usaram seu prestígio para convencer a CBF de que o português era o nome certo. Neste vídeo, você vai entender como esse pedido impactou as decisões nos bastidores. Por que Leila Pereira ainda tenta uma última cartada e quais são os próximos passos do treinador português, que agora parte para o maior desafio de sua carreira: comandar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Após semanas de especulações, reuniões a portas fechadas e negociações intensas, veio a confirmação que ninguém queria ouvir: Abel Ferreira vai deixar o Palmeiras. A pressão da CBF foi forte, constante e estratégica. Mas o que pesou de verdade na balança foi o apoio de peso vindo diretamente do núcleo Neymar. Tanto o jogador quanto seu pai, que mantém uma relação próxima com dirigentes da CBF, foram enfáticos ao defender o nome de Abel Ferreira como o homem ideal para reconstruir a seleção. Neymar, que já vive a expectativa de jogar sua última Copa do Mundo, deixou claro que deseja trabalhar com um treinador que tenha pulso firme, mentalidade vencedora e visão moderna de futebol. E na visão dele, Abel Ferreira preenche todos esses requisitos. Esse aval foi decisivo para acelerar a decisão da CBF e fazer com que o martelo fosse batido. O que torna essa despedida ainda mais delicada é o momento em que ela acontece. Em meio à preparação do Palmeiras para o Super Mundial de Clubes da FIFA, marcado para começar em junho, a saída de Abel representa um baque esportivo, emocional e estratégico. O clube vinha moldando todo o planejamento do ano com base na continuidade do técnico, e agora se vê diante da difícil missão de redefinir seus rumos. A presidente Leila Pereira, no entanto, não jogou a toalha. Mesmo com o acerto já feito entre a Abel e a CBF, ela ainda tenta negociar uma permanência parcial. Que o treinador permaneça à frente do Verdão até o fim da competição internacional, antes de se dedicar integralmente à seleção. Seria uma solução emergencial que, ao menos, evitaria uma ruptura brusca no meio do principal torneio do ano. Nos corredores da academia de futebol, o clima é de misto de tristeza e orgulho.
Tristeza pela saída de um treinador que marcou época, colecionou títulos, bateu recordes e mudou a história recente do clube. Mas também há orgulho por ver Abel Ferreira alçar voos ainda mais altos, sendo reconhecido como o nome ideal para comandar a seleção brasileira. Ele chega à CBF com prestígio, autoridade e uma legião de fãs que não se limitam à torcida palmeirense. O detalhe curioso, e pouco divulgado até agora, é que Neymar pai foi peça-chave na articulação dessa mudança. Em reuniões discretas com nomes fortes da confederação, ele reforçou o desejo do filho e argumentou que Abel seria a escolha mais coerente com o que o Brasil precisa. Um técnico de pulso tático estudioso e que sabe lidar com o peso de um elenco estrelado. Enquanto isso, os bastidores seguem fervendo. A CBF quer que Abel comece os trabalhos o quanto antes, visando os amistosos preparatórios que acontecerão no segundo semestre deste ano e também a Copa do Mundo de 2026. Já o Palmeiras quer pelo menos manter o técnico até julho, quando se encerra o Super Mundial. A solução mais plausível seria um acordo de transição progressiva, em que Abel dividiria parte de seu tempo entre os dois cargos. Algo que parece bastante aceitável e que está sobre a mesa. O que se sabe até agora é que o ciclo de Abel no Palmeiras tem data para acabar, e esse fim se aproxima rapidamente. A pergunta que todos fazem agora é: quem será capaz de assumir esse legado? Muito tem se falado nos bastidores do Palmeiras em Jorge Jesus, que foi mandado embora recentemente do Al Hilal, e agora torcedor palmeirense. Foram 5 anos de glórias, superações e títulos que nos colocaram no topo da América e do Brasil. A história que esse treinador escreveu com o nosso Verdão será eterna. Mas o futebol, como a vida, é feito de ciclos, e esse ciclo, infelizmente, está chegando ao fim. A pergunta que fica agora é: quem vai ter coragem de assumir esse legado? Quem será o próximo a vestir o manto da liderança técnica de um dos maiores clubes do continente? Se você também está sentindo esse misto de gratidão e apreensão, comenta aqui embaixo. Qual nota você dá para a passagem de Abel Ferreira no Palmeiras? E mais, você acha que a Leila Pereira deve insistir para manter Abel até o Mundial ou já deve focar em um substituto definitivo? Escreve aí nos comentários. Ah, e se você acredita que essa história ainda tem um último capítulo épico a ser escrito no Mundial de Clubes, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Porque aqui a voz do torcedor palmeirense tem espaço, tem força e tem paixão. Avante palestra!